Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal do YouTube. Como sempre faço com vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações. E hoje vamos continuar aí com o nosso curso de Química. Lembrando a vocês que nós temos aulas aqui nesse canal toda semana e nós estamos oferecendo gratuitamente para vocês um curso de Química completo. Se você está com dúvida, olha aqui embaixo no primeiro link da descrição que você vai ver um cronograma completo para você acompanhar as próximas aulas que vão sair no canal, tá bom? Então vamos nessa que hoje nós temos um assunto muito massa para falar, que é justamente sobre cálculos químicos e leis ponderais. Olha, eu já falei para vocês que na química a gente tem uma dificuldade muito grande, especialmente alguns alunos, de conseguir compreender alguns conceitos matemáticos, né? Mas de antemão eu já digo para vocês o seguinte, o que a gente vai precisar de matemática aqui no nosso curso, né, na química como um todo, são as operações simples, né? Somar, subtrair, multiplicar. Em alguns momentos nós vamos precisar ali de potências e, logicamente, nós vamos precisar de algumas operações um pouco mais específicas, como logaritmo e mais à frente, tá bom? Mas é importante que para você dominar toda essa parte de cálculo da química, é importante que você vá lá para a base. Então, hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre os cálculos químicos em geral e vamos comentar sobre as leis ponderais. Mas, tio, por que você vai falar de leis ponderais? Porque para a gente poder entender a estequiometria, a gente precisa entender que, do ponto de vista estequiométrico, você é regido por algumas leis e essas leis elas precisam ser obedecidas para que seu cálculo estequiométrico esteja correto. Portanto, se você é aquele aluno já um pouco mais hardcore, pula lá para o finalzinho da aula, que é o momento onde nós vamos resolver o exercício para que você pegue aí o conteúdo já um pouquinho mais avançado. Mas se você é o aluno que está na dúvida, está começando, está querendo revisar o conteúdo, fazer um resuminho, acompanha comigo aqui que nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Então nós vamos falar sobre as leis ponderais e os cálculos químicos. Tio, primeiramente me diga uma coisa, o que diabo é lei ponderal? Lei ponderal, meus amores, está relacionado à massa, beleza? Lá em Dalton, lá no modelo de Dalton, a gente fala muito sobre essa questão de massa e tudo mais. E essa questão da massa, quando se trata justamente da presença, né, da caracterização, digamos assim, da massa, a gente sempre fala de sistemas fechados. Tio, o que é um sistema, o que é um sistema fechado? Bom, minha gente, existem três tipos de sistema. Existe o sistema aberto, existe o sistema isolado e existe o sistema fechado. Não nessa ordem, mas vamos lá. Sistema aberto é aquele sistema que vai trocar energia e massa com o meio, beleza? Sistema fechado, ele não trocará massa, mas ele trocará energia. Já o sistema isolado, ele nem troca massa e ele nem troca energia, beleza? Digamos que um sistema isolado, se fosse perfeito, seria mais ou menos ali uma garrafa de café, uma garrafa térmica, por exemplo. Seria um sistema isolado. Ele não é isolado, tá bom? Mas se fosse ali completamente vedado, hermeticamente e tudo mais, ele seria um sistema isolado, combinado? E aí, as leis ponderais vão relatar a massa. Quem é que falou sobre isso primeiro, professor? John Dalton. Lá atrás, nos modelos atômicos, você já encontrou aula aqui no canal. Mas quais são, professor, as três leis ponderais que são importantes para mim? Vamos lá. As três leis ponderais que são importantes para a gente, deixa eu botar aqui uma canetinha de uma cor mais diferente, um verdezinho, né? Um verde, fica mais legal aqui também. Pronto, ok. Então, quando a gente vai tratar sobre as leis ponderais, a gente tem a lei de Lavoisier, que é muito importante, nós vamos falar sobre ela, a lei de Proust e a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela é conhecida também, meus amores, como lei volumétrica. Professor, você vai falar dela hoje? Não. Também existe a lei de Gay-Lussac, tá? Mas a gente vai falar sobre elas lá quando nós estivermos na aula de gases, tá bom? Então vamos nessa. Primeira lei, que é a lei de Lavoisier. O que é que a lei de Lavoisier vai dizer pra gente? A lei de Lavoisier vai dizer o seguinte, olha, que em um sistema fechado, pega essa informação. Sistema fechado, a massa dos reagentes, pega essa informação. A massa dos reagentes, ela é exatamente igual à massa de quem? A massa dos produtos. Então, a lei de Lavoisier, ela é conhecida também como lei, vem comigo, lei da conservação das massas. Então, na lei de Lavoisier, a massa, minha gente, ela é conservada. Se a massa ela é conservada, significa dizer que numa reação química, ou seja, reagente se transformando em produto, a massa se conserva. Tio,
Dá um exemplo para nós? Dou agora. Imagina aqui essa reação de formação do dióxido de mercúrio. Então, eu tenho mercúrio aqui, ó, reagindo com oxigênio, formando dióxido de mercúrio. Nessa reação, se eu coloquei 100,5 gramas de mercúrio e coloquei 8 gramas de oxigênio, quanto é que deve ser formado, tio, do outro lado? Do outro lado deve se formar 108,5. Por quê, professor? Porque na lei de Lavoisier, a massa se conserva. Fechou? Então, num sistema fechado, essa massa vai se conservar. Então, professor, eu posso dizer também que a massa dos meus produtos, se eu tiver só a massa dos produtos, ela vai ser igual à soma dos reagentes? Sim. E se eu tiver mais de um produto? Por que é que eu só tenho o dióxido de mercúrio? Se eu tiver mais de um, então, a massa de todos os reagentes, a soma dessas massas, preste atenção, massa, beleza? Vai ser igual à soma de todos os produtos, beleza? Somando os dois, a gente vai ver que vai ter uma igualdade entre eles. É isso que diz a lei de Lavoisier. Inclusive, tem um termozinho que a gente fala muito que é assim, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Isso vem justamente da lei de Lavoisier. Fechou? Bom, dito isso, nós vamos agora para a lei de Proust. Na lei de Proust, vamos mudar aqui a canetinha. Vou botar aqui um rosinha, tá bom? Então vamos nessa. Na lei de Proust, o que é que ele diz? Ele fala sobre proporção. Opa, então a gente já está mudando aqui algumas coisinhas, né? Proporção. Então ele está dizendo que a proporção entre a massa dos reagentes e produtos, ela é constante. Então percebe que agora ele não está falando de soma, como é a lei de Lavoisier. Ele está falando agora de proporcionalidade. Então existe uma proporção. Espera, professor, na lei de Proust, ele vai desobedecer a lei de Lavoisier? Não. A lei de Proust não faz com que você desobedeça a lei de Lavoisier. Você vai continuar obedecendo a lei de Lavoisier, ou seja, a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Você vai continuar obedecendo a mesma característica. O que Lavoisier acrescenta é uma proporção, proporcionalidade. Então vem comigo que eu vou te explicar. Aqui embaixo eu tenho aqui uma reação de formação da água, tá bom? Como é que eu sei que é uma reação de formação da água? Eu tenho duas substâncias simples, que no caso é o gás hidrogênio e o oxigênio, formando uma substância composta, que nesse caso aqui é a nossa queridíssima molécula de água. Beleza? Então, nós temos aqui uma reação acontecendo, que nesse caso é uma reação de síntese, beleza? Nós vamos ter outras aulas para descobrir e entender como é que funcionam essas reações. O que é que eu quero que tu observe comigo? Eu quero que tu observe que eu tenho aqui 4 situações, 4 experimentos, onde nós vamos ter o hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando água. Primeiramente, vamos ver se ele vai desobedecer a lei de Lavoisier, que é a nossa primeira lei. Vamos lá. Quem são os meus reagentes, ó? Tá aqui os meus reagentes. Lembra? Tudo que vem antes da seta, reagente, tudo que vem depois, produto. Então, aqui em cima, eu tenho os meus reagentes. Beleza? Reagente. Então, eu coloquei aqui esses reagentes da seguinte forma. Vamos lá. Quando eu reajo 2 gramas de H2 com 16 gramas de O2, primeira lei, lei de Lavoisier, a soma dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Qual é a massa do produto produzida? 18. Opa, professor, bateu. 2 mais 16 dá justamente 18. Vamos para o segundo caso. Se eu tiver 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 gramas de oxigênio, eu vou produzir quanto de água? 36, porque obedece à lei de Lavoisier. Ah, professor, eu entendi. Mas o que é que quer dizer, professor, então, a lei de Proust? A lei de Proust fala sobre proporcionalidade. Tu lembra que eu acabei de te dizer? Beleza, vamos investigar se existe proporcionalidade. Vamos lá? Ó, se eu olhar aqui do primeiro para o segundo experimento, 2 passou para quanto? Passou para 4. Tu concorda que multiplicou por 2? Pô, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Se na lei de Proust existe uma proporcionalidade entre eles, vamos olhar para o oxigênio agora. Ó, no caso do oxigênio, eu saí de quanto para quanto? De 16 para 32, concorda? Então, multiplicou por 2. 16 vezes 2, 32. Oxe, espera aí, professor. Eu tô vendo aqui que tá na mesma proporção. Justo. Vamos olhar para cá, ó, na água. Ó, eu saí de 16 e fui justamente para quanto? Para 36. Então, também cresceu 2 vezes. Hoje, professor, todos eles cresceram na mesma proporção? É justamente o que a lei de Proust fala. Se você tem
reações acontecendo, se você tem uma reação acontecendo e essa reação é submetida a diversas outras condições, a proporção das massas é a mesma. Professor, não acredito no senhor não. Tem como o senhor provar? Tem, ó. Olha para cá, ó. De 2 para 10, ó, de 2 para 10, essa proporção aumentou em quantas vezes? 5. Como é que eu sei que é 5? Porque 2 vezes 5 dá quanto? 10. Beleza. Se eu for de 16 para 80, também foi vezes 5. Por quê, professor? Porque 16 vezes 5 dá quanto? 80. Beleza. E aqui, professor, de 18 para 90, mesma coisa, vezes 5, porque 18 vezes 5 dá 90. O que é que eu quero que tu entenda? Essa proporcionalidade, ela só vai ser observada se você tiver no mesmo experimento, tá bom? Eu não posso comparar, por exemplo, esse experimento com o quarto e esse segundo aqui com o primeiro. Não tem como. Então você tem que comparar sempre na mesma ordem, tá bom? Se você comparou o primeiro com o terceiro, todos os primeiros com todos os terceiros. Se você comparou o segundo com o quinto, segundo, todos os segundos, todos os... Beleza? Isso é o que diz a lei de Proust. E essa lei de Proust, ela é muito importante para que você entenda o famosíssimo cálculo estequiométrico. Você vai entender que a conservação das massas e essa proporcionalidade, ela vai ser muito útil quando a gente vai estudando os cálculos estequiométricos. Show? Combinado assim? Professor, e quando a gente chega nos cálculos químicos, o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa, primeiro de tudo, aprender o conceito de mol. Professor, qual é o conceito de mol? Explica para mim. Mol é a dúzia... Ó, é a dúzia do químico. O professor tava de noite, ficou mais escuro ainda, porque entendi foi nada. Vou explicar. Se eu chegar na padaria e me disser assim, me dê uma dúzia de pães, quantos pães a pessoa vai me entregar? 12, correto? A mesma coisa acontece com mol. Mol é como se fosse uma unidade de medida nossa, que nós utilizamos na química. Professor, como assim nós utilizamos na química? Ao invés de a gente expressar em gramas, em litros e tudo mais, a gente expressa em mol. E como é que é definido o mol sob o ponto de vista de fórmula? Ó, sob o ponto de vista de fórmula, mol, ó, número de mols, é a massa da substância dividido por sua massa molar. Professor, primeiro, eu nem sei o que é a massa da substância, muito menos o que é massa molar. Vamos lá. A massa da substância nada mais é do que a massa, ó, massa dada, ó, dada na questão, massa dada na questão, ou não, né? E a massa molar, o que que é? A massa molar, ela é constante para cada substância, tá bom? Só que no caso da massa molar, o que é que eu posso afirmar? Massa molar, ó, massa molar é a soma, ó, soma do peso dos átomos de uma molécula. Ah, professor, entendi. Então, por exemplo, a massa molar da água, H2O, vai ser o peso de quem? Vai ser a soma do peso do hidrogênio mais a soma do peso do oxigênio. Aí eu vou ter a massa molar. Beleza, tio. E onde é que eu encontro essas informações de peso? Tabela periódica. As questões, normalmente, elas vão entregar isso para você. Então, você vai poder calcular a massa molar. Beleza? Então, vamos nessa que a gente vai já resolver um exemplozinho aqui, tá bom? Então, eu posso transformar, minha gente, mol em massa. Beleza? Então, mol em massa, eu posso dizer que um mol de qualquer substância é a soma do peso dos seus átomos, por isso que a gente chama de massa molar. Eu posso também transformar mol em constante de Avogadro. Constante de Avogadro, como o próprio nome já diz, ela não muda. Ela está submetida a condições naturais de temperatura e pressão. Essa constante, ela é medida em 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lembrando a vocês, essa constante pode ser abreviada de acordo com o vestibular. Aqui na nossa região, por exemplo, na URCA, a gente tem a abreviação dessa fórmula. Eles não trabalham com 0,2, eles trabalham com 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23 o que, professor? Átomos, moléculas ou íons. Fechou? Já quando a gente vai tratar sobre volume, a gente precisa de dois movimentos. Precisa saber se esse volume é medido na CNTP. Professor, o que é CNTP? Condições, ó, N de natural ou condições naturais, T de temperatura, P de pressão. Já CATP não é as condições naturais, é as condições ambiente de temperatura e pressão. Aí o volume muda. Se nós estivermos falando de CNTP, o volume constante é 22,4 litros. Mas se nós estivermos falando de CATP, o volume constante é 25 litros. Professor,
Tem como a gente resolver uma questão? Tem. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Quantos mols, ó, qual é a pergunta? Ele está perguntando quantos mols existem em 90 gramas de glicose. Para eu saber quantos mols existem em 90 gramas de glicose, eu preciso primeiro saber o peso de 1 mol de glicose, que nesse caso é a soma do peso dos seus átomos, tá vendo? Qual é a fórmula da glicose, professor? C6H12O6. Como é que eu vou fazer isso? Me explica. Explico agora. Vamos nessa, ó. Escrever aqui maior. C6H12O6. Lembra comigo. Número de mols é a massa dada na questão sobre a massa molar. Qual foi a massa dada na questão, meus amores? 90 gramas. Qual é a massa molar? Né? A soma do peso dos átomos? Vamos calcular. Não são 6 carbonos? Então, vou fazer, ó. 6 vezes. Quanto é que pesa um carbono, professor? Ele deu aqui nos dados, ó. Dados, 12 gramas. Então, 6 vezes 12 gramas. Por que 6? Porque na fórmula da glicose eu tenho 6 carbonos. Mais, ó, mais, abre parênteses. Eu tenho 12 hidrogênios. Então, 12 vezes. Quanto é que pesa um hidrogênio? Um hidrogênio pesa 1 grama. Beleza? Fecha parênteses. Mais. Quanto é que pesa o oxigênio? 6. Por que 6? Porque na fórmula da glicose tem 6 oxigênios. Vezes. Quanto é que pesa o oxigênio? 16 gramas. Fechou? Combinado assim? Agora vamos fazer os cálculozinhos, né? Vamos lá. 6 vezes 12, 2 vezes 6, 12 vai 1, 6 vezes 1, 6 com 1, 7, 72 gramas, beleza? Mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 96. A soma disso tudo aqui vai dar 180 gramas por mol, ou seja, uma molécula de glicose pesa quanto? 180 gramas por mol. Então, eu já sei quem é a minha massa molar. Mas ele quer saber de acordo com essa massa molar? Não, ele quer saber de acordo com a massa que ele deu na questão. Então, eu tenho duas formas de fazer, ó. Primeira forma, como é que funciona, tio? Eu posso usar a fórmula. N é massa sobre massa molar. Quem vai ser o meu N? Vamos nessa. Meu N vai ser 90, que é a massa dada na questão, dividido pela massa molar da glicose, que nesse caso é quanto? 180. Corto os zerinhos. 9 dividido por 18 vai dar 0,5 mols. Ou seja, 90 gramas de glicose valem 0,5 mols. Essa é a primeira forma de você fazer. Tio, e qual seria a segunda forma de fazer? Deixa eu pegar aqui um roxinho, né, para ficar mais legal. Ó, a segunda forma de você fazer é assim, ó. Segunda. Vem comigo. A gente viu que 1 mol de glicose pesa quanto? 180. Então, eu posso escrever e fazer uma regra de 3, ó. 1 mol de glicose pesa 180 gramas, mas eu não tenho mol. Na questão ele me deu 90. Se ele me deu 90, eu posso fazer uma regrinha. 90 gramas, unidades iguais, estarão sempre do mesmo lado. Então, eu posso dizer 90 gramas está para x. O que é que eu faço? Meios pelos extremos. 180 vezes x é igual, deixa eu mudar aqui para o roxinho, né? É igual a 90 vezes 1, correto? 180 está multiplicando, passa para o outro lado da equação, dividindo. X vai ser quem, tio? X vai ser 90 dividido por 180. Então, corta os zerinhos. 9 dividido por 18, você já sabe que é 0,5 mol. Beleza, professor, entendi. E se eu quisesse transformar isso daqui em volume, né? Em volume, vamos comigo. Em volume, vamos lá. Se for na CNTP, quanto é que vale 1 mol, minha gente? 22,4 litros. Então, eu vou fazer assim lá no finalzinho, ó. Se eu tenho que 1 mol vale 22,4 litros, 0,5 mol, ó, mol vale Y. Bom, se aqui dividiu por 2, aqui também vai dividir por 2. Então, eu posso dizer que é 11,2 litros. E se eu quiser saber quantas moléculas tem, como é que eu faço? Vamos lá, faço também, ó. 1 mol de qualquer coisa tem, vamos arredondar, 6 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 0,5, eu tenho x. Bom, 0,5, metade, metade. Então, x é quem, professor? 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Então, essa é a característica dos cálculos químicos. Você vai ver que a gente sempre vai ter uma proporcionalidade, e essa proporcionalidade ela é muito útil, porque a partir dela, você consegue estabelecer todas as proporções necessárias
para resolver as questões com esses cálculos. Combinado assim? Bom, minha gente, então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece do que eu falei no começo do vídeo. Escreve, deixa seu comentário, manda sugestões se vocês quiserem, né? E eu estou aqui sempre para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima.